Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto de extensão Nada Gourmet aqui do Instituto Federal de Santa Catarina. A aula de hoje a gente vai falar sobre massas cozidas e vamos apresentar para vocês a patachoux, que a gente chama de massa choux. A massa choux, ela é uma massa que está muito presente também no nosso dia a dia, só que com outros nomes, né? Então, ela tem essa característica mais marcante por preparações francesas, mas na padaria a gente sempre vê. Quem nunca comeu uma Carolina, né? Aquelas bolinhas com cobertura de chocolate recheada de doce de leite, por exemplo. Então, o que é essa massa choux? A massa choux, esse nome, né, patachoux, quer dizer massa repolho, massa no formato de repolho, porque quando ela assa, ela cresce e fica com uma bolinha meio desuniforme e quem deu o nome achou que parecia com repolho, por isso que tem esse nome. Mas aqui a gente chama de massa cozida patachoux. A patachoux, o diferencial dela é que ela passa por dois estágios de cocção. Então ela passa primeiro pelo estágio de cocção na panela, onde ela é cozida, e depois ela passa por um segundo estágio de uma segunda cocção. Essa segunda cocção pode ser assada, pode ser frita por imersão, ou também pode ser cozida no vapor. Então ela é uma massa que aceita muitos métodos de cozimento, tá bom? A patachoux, por si só, essa massa, ela é uma massa básica, tá? Ela não tem nem muito sal, nem muito açúcar. Então, o que vai caracterizar o sabor vai ser a finalização que eu vou dar para ela. Então, eu posso fazer tanto preparações doce quanto preparações salgadas, tá bom? Com essa massa, eu faço muitas coisas, né? Eu vou tentar demonstrar aqui para vocês algumas finalizações, mas a gente pode ver, assim, muitas. É muito comum, quando a gente está vendo produções e preparações de outros países, a gente identificar produtos que são feitos com a massa choux e que levam outros nomes, né? A gente conhece mais o profiteroles e a eclair, que é como se fosse a nossa bomba e a nossa Carolina, mas é muito comum a gente ver também ela no formato de rosquinha e em outros formatos também. Hoje eu vou fazer para vocês aqui como a gente faz a massa básica e depois a gente vai fazer algumas finalizações. A nossa segunda técnica de cocção utilizada vai ser o assado, tá bom? Então a gente vai fazer a massa cozida e depois vai finalizar ela no forno assando essa massa. Tudo bem? Então, como que a gente prepara essa massa? Ela é uma massa que ela sempre vai levar mais ou menos os mesmos ingredientes. Vai ser uma base líquida, que pode ser água, suco, leite, alguma infusão. No nosso caso, a gente vai usar metade de água e metade de leite. Uma gordura, que no caso a gente vai estar utilizando a manteiga, mas também poderia ser substituída por outra gordura. A farinha de trigo e os ovos. Tá bom? Essa preparação, ela não vai fermento, né? Vocês vão ver os ingredientes aqui que vai ser colocado para vocês, mas ela não vai fermento. E como que ela cresce? Por que que ela cresce? Então, essa massa, como ela vai levar os ovos depois que ela é cozida, esses ovos no forno, ele vai criar uma coagulação junto com a farinha de trigo e vai impermeabilizar esse vapor que está dentro e vai fazer como se fosse uma bexiguinha, vai estufar. E por dentro ela vai ficar oca, né, e vazia, e por fora ela vai ficar estufadinha, crescida e crocante, tá bom? Essa é uma boa massa choux, uma massa que ela cresce bem e que por dentro ela fique bem oquinha. Tudo bem? Então aqui na panela eu vou colocando os ingredientes e vou apresentando para vocês. Então eu vou colocar a água e vou colocar o leite. Poderia ser só água, ou só leite, ou até outros líquidos, como eu falei para vocês. Vou colocar também o açúcar, é bem pouquinho açúcar. E um pouquinho de sal também, que é para deixar essa massa neutra. A gordura, que no caso eu estou utilizando a manteiga. E vou deixar esses ingredientes aqui entrar em ebulição. Quando ele entrar em ebulição, que ele ferver,
aí sim eu vou entrar com a farinha de trigo, tá bom? Eu não coloco a farinha de trigo enquanto os ingredientes não entrarem em ebulição. E uma coisa muito importante é colocar a farinha de trigo de uma única vez. Se eu colocar ela aos poucos, ele vai virando uma gororoba assim e eu não consigo incorporar o restante da farinha. Então eu preciso colocar essa farinha de uma única vez e daí sim incorporar esse líquido, tá bom? Então aqui já tá quase fervendo. Bom, o meu leite entrou em ebulição, ele tá fervendo. Então agora eu vou entrar com a farinha de trigo de uma única vez. Então eu vou colocar toda a farinha de uma vez só. Tira um pouco aqui da boca do fogão, só para não ter perigo de vazar. E volto pro fogo. Vou só abaixar um pouquinho a temperatura e agora eu vou mexendo essa massa até ela cozinhar e criar uma crostinha no fundo da panela. É importante eu ir apertando ela assim para ir desfazendo os gruminhos de farinha de trigo que vai ficando. Então eu viro ela e aperto. Viro e aperto até ela ficar bem lisinha. Quando que essa massa tá boa? Essa massa ela tá boa quando ela cria uma crostinha no fundo da panela, que eu já vou mostrar para vocês como é que fica. Quando ela criar essa crostinha no fundo da panela, que ela ficar bem lisinha, bem cozida, ela já tá boa. Tá bom? Então aqui ela passou pela primeira cocção dela, que foi a cocção dela ser cozida na panela. Por isso é uma massa cozida, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou passar essa massa para a batedeira. Essa batedeira ela tá com um batedor de raquete. E eu vou ligar a batedeira para ela perder esse calor inicial. Ela vai soltar um pouco de fumaça e vai esfriar. Quando eu sentir que ela não está tão quente, que ela já está morna, eu começo a adicionar os ovos, tá bom? Essa é uma das etapas mais importantes na massa. Por quê? Se eu colocar pouco ovo, ela não vai crescer tão bem. E se eu colocar muito ovo, ela vai ficar muito mole e eu não consigo depois tirar esse ovo, né? Então se eu deixar perder o ponto dela, vai ficar difícil de eu estar utilizando. Então eu vou colocando o ovo aos poucos e daí eu mostro para vocês qual que é o ponto ideal. Como vocês podem observar, já saiu o excesso maior de temperatura. Então agora eu vou começar a acrescentar os ovos, tá bom? Então eu coloco mais ou menos um ovo e deixo a massa absorver esse ovo. Só vou acrescentar mais um ovo depois que eu ver, né, que essa massa absorveu todo esse ovo. E agora eu vou colocar o meu último ovo. Agora no último ovo eu vou dar uma paradinha, vou mexer aqui as laterais e o fundo, para que pegue bem no batimento e volto a bater. Eu coloquei todos os ovos que estão dentro da minha receita, que são 6 ovos. Mas eu achei que o ponto dela ainda tá pesado, ó, ainda tá seco, tá? Então isso pode acontecer devido à absorção da farinha que eu tô utilizando. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou acrescentar mais ovo. Por isso que é bem importante a gente acrescentar os ovos aos poucos, porque pode ser muito ou pode ser pouco, tá bom? E eu peguei um ovo agora e bati ele, porque eu não vou colocar ele inteiro, eu vou colocar metade, deixar absorver e se for necessário eu coloco a outra metade. Coloquei metade do ovo e vou verificar o ponto. Na hora que eu pego ela, eu já posso ver que ela tá mais brilhante, mas ela ainda não tá caindo tão fluida quanto eu quero.
Então eu vou poder colocar o restante do meu ovo. Agora eu vou mostrar bem para vocês. Ela fica, ó, uma massa brilhosa e ela fica nesse ponto que a gente chama de ponto de cinta, ó, que ele cria essa fita elástica. Tem gente que chama também de ponto bandeira, porque fica essa bandeirinha assim, ponto V. Mas ela tem que mudar para essa característica, ficar uma massa bem lisa e brilhante, não ficar nem muito dura nem muito mole, né? Então, na hora que eu puxo ela tem essa elasticidade, ó. Esse ponto cinta ou bandeira que a gente chama na confeitaria. Agora que a minha massa tá pronta, eu vou colocar ela numa manga de confeitar pra gente poder fazer aí os formatinhos para mostrar para vocês. Oi pessoal, agora eu vou ter que sobrepor a minha voz, porque na hora da edição eu vi que nesse momento o microfone parou de gravar. Mas eu vou tentar fazer uma dublagem aí simultânea do que eu tô fazendo, para vocês não perderem o passo a passo dessa aula. Então, a massa choux ficou pronta, na textura ideal, eu coloquei ela numa manga de confeitar firme, coloquei um bico perlé e agora eu tô fazendo as bolinhas para poder assar. Elas têm que ficar longe uma da outra, porque elas crescem bastante, né? Pelo menos o nosso intuito é de que elas cresçam bastante. Então, eu faço evitando deixar aquele picozinho para cima, para ele não ficar bicudinho, né? Então, eu dou uma giradinha rápida ali, para não ficar com essa marcação em cima. Esse é um modelo da choux que vai ficar redondo depois de assado, tá? Ela não fica bem redondinha se a gente não colocar o craquelin, tá? Para ela ficar bem redondinha, perfeita, só com o craquelin. Agora, eu vou demonstrar aí outro modelo para vocês. Esse modelo que eu vou demonstrar agora é utilizando um bico pitanga. Esse bico pitanga, a gente pode fazer as samantinhas, né, que são as rosquinhas. Podem ser feitas com uma pitanga mais grossa ou uma mais fina, vai depender do que você quer. Ou até uma bem grandona para fazer uma Paris-Brest, né, recheada aí com creme bem gostoso. Então, aí foram feitas as rosquinhas, que depois eu coloquei açúcar por cima para ela ficar mais adocicada, já que essa massa é uma massa neutra. Mas vocês podem decorar com lâminas de amêndoas ou decorar com queijo, se vocês querem fazer uma versão mais salgadinha. Isso daí é opcional, tá bom? Agora eu vou demonstrar mais um tipo para vocês. Essa demonstração eu continuo com bico pitanga, mas agora eu vou pingar as carolinas. Ela vai ficar um pouco menos redonda que as que eu fiz com bico perlé. Mas se eu assar essas pitangas, né, e as outras do bico perlé, no forno elas vão ficar muito parecidas, tá? Porque como elas deformam durante a cocção, acaba não dando tanta diferença em fazer nesse formato com pitanga ou com um bico perlé. Em todas as assadeiras, nós usamos essas folhas de silicone. Mas se você não utiliza folha de silicone, você pode estar passando uma camada bem fininha de manteiga. Agora eu volto a utilizar o bico perlé e eu tô fazendo as eclairs, né, que são esses bastões. Hoje em dia, né, tem utilizado muito a técnica de congelamento da massa para a eclair ficar mais perfeita. Então, é feito como se fosse uma linha comprida, né, contínua. Depois é cortado os tamanhos que você quer fazer essas eclairs e daí é colocada ela para assar congelada. Também dá super certo, tá? Mas aí, como é uma aula que a gente tá fazendo tudo na hora, a gente já vai fazer os tamanhos já ideais aí de cada eclair. Para fazer a nossa bomba brasileira, né, que é a bomba que geralmente a gente recheia com creme de confeiteiro e bastante frutas, a gente já faz um formato mais farto aí, né, que vai ficar maior depois de assado. A gente pode estar utilizando essa técnica de fazer como se fosse uma molinha, né, onde a gente vai girando o bico e vai fazendo constantemente essa molinha, até dar um tamanho aproximado aí de uns 10 centímetros, ela vai dar um tamanho bom de uma bomba. Uma coisa muito importante que eu tô explicando aí para vocês é com relação à cocção.
Quando a gente leva a massa choux para assar, o forno vai estar numa temperatura mais alta para ela ter um salto de crescimento. Depois que ela ter, né, que ela crescer e ficar bem estruturada, a gente deve abaixar a temperatura desse forno para que ela vá perdendo a umidade dela aos poucos e fique crocante por dentro. Então, sempre a gente coloca numa temperatura mais alta, acontece o salto de crescimento e daí depois a gente abaixa a temperatura com o intuito dela ficar sequinha. Nessas carolinas que eu fiz com o bico perlé, eu vou colocar um disquinho de massa quebradiça para fazer o craquelin, tá? Essa receitinha do craquelin, ela é bem simples, ela é uma mistura de manteiga, açúcar e um pouquinho de farinha. Nesse caso aí foi colocado canela para saborizar, mas pode ser colocado cacau ou até alguma oleaginosa para colaborar aí com a crocância. Então eu corto mais ou menos do tamanho um pouquinho maior do que o tamanho que eu fiz a carolina ali, né, com bico perlé. E daí eu sobreponho ela antes de assar e ela vai assar com esse disquinho em cima. Então esse disquinho ele vai abrir, vai dar crocância e vai manter a nossa choux aí num formato mais redondinho, mais bonitinho, tá bom? Essa é uma das massas choux que tá mais agora na moda, né? Que é feita choux craquelin. Fica realmente deliciosa, é uma das minhas favoritas. Aí eu tô levando para assar, então o forno já tava pré-aquecido. Esses fornos industriais eu coloco numa temperatura aí média de 200 graus para ter o salto de crescimento e depois eu abaixo aí para 180, 170, dependendo do forno. Mas isso vai depender muito da temperatura de cada forno, né? Embora a temperatura deveria ser uma coisa fixa, acaba variando muito de equipamento para equipamento, tá? Se ele tem convecção, se não tem, se ele é a gás, se ele é elétrico, isso vai variar bastante. Coloquei então para assar e a gente já volta para ver como ficou. Então as nossas massas choux já foram para o forno e assaram, e aqui eu tenho as variações que nós fizemos hoje. Então eu tenho a massa choux que foi feita pingada com bico perlé e foi finalizada com um craquelin de canela, que ela fica bem redondinha, né? Esse craquelin, ele segura, né, o crescimento dela e faz com que ela fique bem redondinha. Já as carolinas, que eram só as massas feitas com bico pitanga, elas crescem e elas honram o nome, né, desse repolho que a gente fala do choux, porque realmente ela fica toda disforme. Aqui nós temos as samantinhas, que são as rosquinhas da massa, colocado o açúcar por cima. E aqui nós temos uma que está no formato da eclair, que é aquela que foi feita comprida e assada, e agora geralmente a finalização dela ela é glaçada por cima para ela ficar com uma cobertura brilhante e recheada, tá bom? Hoje a gente vai finalizar uma delas só um modelo que vai ser o modelo da craquelin, mas eu vou mostrar aqui para vocês como que ela ficou por dentro. Ela fica bem oquinha, ó, não sei se vai dar para ver aí pela câmera, mas ela fica bem oquinha. Vou mostrar pra vocês como que ela ficou por dentro, tá? Então eu vou cortar aqui uma dessa craquelin pra gente mostrar como ela fica bem oquinha, tá? Então nesse buraco é onde a gente vai colocar todo o recheio. Aqui são as outras, né, nesse formato de carolina. Então aqui, ó, ela tá toda oquinha por dentro. Esse excesso, às vezes, que fica de massinha, um pedacinho ou outro, eu posso tirar também para caber mais recheio, né? Então eu puxo essa películazinha e deixo ela sem o recheio, sem a película. Geralmente essas preparações, elas são finalizadas para o que vai ser consumido no dia, tá? Porque se ela fica recheada na refrigeração, a tendência dela é absorver a umidade do recheio e ela ficar mole. E o gostoso dela é ter um pouquinho dessa crocância. Então é natural ela perder um pouco da crocância na hora que a gente acrescenta o recheio, mas quanto mais próximo do consumo a gente estiver recheando, melhor. Ela vai estar mais crocante, tá bom? Essa daqui, a gente pode tanto fazer furos por baixo, né? Fazer um furinho. E depois com o bico perlé, aqui eu estou utilizando
o creme leger saborizado de doce de leite, que nós já ensinamos num outro vídeo e tá no canal disponível para vocês. Então eu venho com o bico perlê aqui dentro e vou injetando até eu sentir que ela tá ficando bem recheada, bem pesada, porque o gostoso é a gente comer ela bem recheadinha, tá bom? Então aqui, a hora que eu sentir que ela tá pesada, eu paro. Uma outra forma de rechear que a gente vê em algumas confeitarias é eles fazem um corte assim no topinho dela, tira, recheia depois aqui por dentro e finaliza com esse próprio topinho para ficar aparecendo o recheio. Essa é uma outra forma de rechear. E também ela pode ser cortada como eu cortei essa ao meio. E daí é colocado o creme de uma forma bem generosa e depois ela é fechada. Então eu posso fazer nessas 3 variações para estar recheando. Comercialmente a gente vê essas preparações chamadas de choux craquelin, mas a gente vai ver em diversos formatos e em diversas preparações. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês colocarem que a gente entra em contato para estar respondendo, tá bom? Eu vou cortar essa daqui ao meio para vocês verem como que ela ficou por dentro. Ficou bem linda, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!